Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vim trazer pra vocês hoje o vídeo da nossa lua de mel. Tô até com uma colinha aqui na mão, pra não esquecer dos pontos que eu preciso comentar com vocês. Então, vamos lá, vem acompanhar esse vídeo. Então, não sei se a iluminação tá muito boa, porque eu tô usando a iluminação natural ali da janela. Então, como tá chovendo, aí tem hora que ela fica boa, tem hora que não. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, então... A cidade que a gente foi, né, eu queria contar pra vocês, foi Monte Verde. Pra quem não acompanhou, né, na época ainda não me acompanhava por aqui, quem já acompanha deve ter visto, né, que eu coloquei algumas fotos no Instagram, coloquei algumas coisas. Mas eu gravei e não gravei tipo vlog, né, eu gravei um pouco pra gente guardar e aí se eu fosse postar depois eu editava. Mas aí acabou que eu não fiz um vídeo muito voltado aqui pro YouTube. Então por isso que agora eu tô aqui falando cara a cara assim, pra poder explicar um pouquinho melhor, pra dar algumas dicas. Então, a cidade que a gente foi Monte Verde. A gente tinha muita vontade de ir pra lá, mas a gente não sabia se ia conseguir ir ou não. E se ia conseguir fazer a viagem de lua de mel ou não, porque a gente casou no meio da pandemia, não é mesmo? A gente casou no meio do furacão, digamos assim, no meio do auge da doença, né? A gente se casou no dia 29 de maio, né, de 2021. Então, assim, foi bem na época que tava super bombando a doença. E aí a gente já tava planejando o casamento há mais de um ano, né, tipo, quase um ano e meio. Então, quando a gente marcou, não tinha nada, tava tudo tranquilo, né? Conforme foi chegando um pouco perto, surgiu a abençoada, né? E aí a gente começou a ficar meio preocupado, não sabia se ia mudar a data ou não. Então por isso que a gente não planejou tão bem essa viagem. Porque a gente não ia. Aí o que que acontece? No meu serviço, que eu trabalhava antes, a gente acabou ganhando uma diária, né? A gente ganhou uma diária. E aí a gente teve uma patroa do meu pai que se ofereceu pra pagar mais uma diária, mas sinceramente, eu e o André, a gente ficou meio com medo. Porque tava no meio da doença, né? E no nosso casamento até foram só 100 pessoas, a gente não pôde chamar muita gente, a gente ficou super triste, porque a nossa lista tinha mais de 500 pessoas. A gente não ia conseguir fazer festa, porque para receber todo mundo, né, fazer uma recepção assim muito grande, talvez a gente fizesse alguma coisa pros padrinhos, mas acabou que a gente viu que não ia dar certo de fazer para todo mundo, né, porque era muita gente. Mas aí no fim, vocês imaginam, uma lista de quase 600 pessoas, porque a gente conhece muita gente, a gente ajudava muito na igreja, da nossa família, só a nossa família já era metade da lista. Então, assim, cortar todo mundo foi muito triste, né? Então a gente pensou bem, falou assim, então como que a gente vai fazer uma viagem agora, né? Às vezes não dá nem tão certo, aí a gente acabou não planejando. E aí, como eu falei, a gente ganhou uma diária no meu serviço, e ficou que uma patroa do meu pai se ofereceu para pagar mais uma diária, a gente não quis, porque a gente ficou com medo de ir pegar alguma coisa e passar pra família, né? A gente falou assim, não, a gente vai, fica um dia, 2 dias na verdade, né? A gente foi no domingo de manhã, a gente ganhou a diária de domingo pra segunda, nosso casamento foi no sábado, né? A gente ganhou a diária de domingo pra segunda, então a gente foi no domingo de manhã e voltou na segunda pro final da tarde, quase à noite. Que aí a gente aproveitou bastante pra andar pela cidade lá, conhecer as lojinhas, né? Bom, então a gente chegou, né, no domingo de manhã, e aí tava muito cheia a cidade, então a gente esperou pra sair à noite. Aí nesse lugar que eu tô mostrando pra vocês, é bem no meio, assim, da avenida lá, tem essa árvore toda iluminada, que a gente achou a coisa mais linda, nós tiramos uma foto lá. Atrás dela tem uma igreja, a gente achou que fosse católica, mas eu acredito que seja uma igreja evangélica. Aí tem um gazebo ali pra frente, e logo mais onde a gente tá andando agora, é a avenida, né? Então tem muitos banquinhos, tem muitos cenários assim pra tirar foto pra todo lado. É super bem decorada a cidade, ela é muito linda. Não é a outra. Qual que é aquela? Nessa hora a gente deu risada porque nós confundimos a igreja católica com a evangélica. A gente misturou as bolas. Hã? Galeria das Flores, quer ela ver? Aham. Não, onde que? Aqui dentro, aqui.
Ah, vai, né? Vou comprar. Vai, né? Belezinha. Olha lá, entendi. Raposinha. Deixa eu ver. When nothing really matters, that's all I wanna Acho que é só do. exposição. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Mesinho. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, Da hora que é cheio desses postinhos. Que bonitinho. I hope that you are safe Todo lado tem esses postinhos. that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Chalezinho. Parece que essa casinha alemã. Então, chocolateria. Ali, casinha do boneco. Filmando der. Bastante. Olha que belezinha. Esse aqui vai ficar legal pra tirar foto de dia. Agora tá Amanhã de mais... dia a gente volta. Não aparece direito. Olha lá que coração. Oh. Vai pode ir lá? Ô, cão. Oi. Saudade corta feito Menos 20% à vontade. Cadê aquele termômetro? Mais pra Termômetro baixo? mais pra baixo. Hã? Não sei não, acho que é. Ah, ali embaixo. Ali. Vai, passeios. Hã? Passeios. Vocês. E aquele negócio de triciclo? Sei. Peraí, peraí. Ali. Que belezinha. Olha lá o termômetro. Haha. Nossa, ó, o termômetro. Que da hora ter um lago aqui. Que legal. Tipo uma represa, né? Mini represinha. Nossa. Tá menos de 10, é isso? Não, tá 10 graus. 10 graus. É louco. Olha ali, é igualzinho. Você não lembra do filme dela de ferro? Olha, Dé. Que da hora. É jogo de taça igual aquele nosso, só que nossa é azul. Que bonito.
fechado. Que puxa, tá fechado também. Então, lá está de o dinheiro que a gente ganhou dessa patroa do meu pai, a gente acabou usando lá, né, pra comprar as coisas e tal. Porque como a gente não tinha planejado, a gente não tinha reservado dinheiro pra viagem, né? A gente gastou com o casamento, usou no casamento, e aí a parte da viagem acabou ficando um pouco de lado, né? Mas aí uns 2 dias antes da gente receber esse presente, a gente saiu igual louco procurando as coisas pra fazer, o que comprar pra levar, porque a gente também não tinha muito dinheiro, como eu falei, né, pra usar lá em restaurantes, e a gente também ficou meio assim, falou, e agora, né? Como que a gente ia fazer? Não gastar uma coisa que a gente não tem, então a gente preferiu levar as coisas, né, pra gente fazer. Então a gente levou as coisas pra fazer fundir. Então eu vou deixar a imagem pra vocês verem, a gente fazendo fundir lá. A nossa pousada, a gente achou que tivesse uma cozinha, mas ela não tinha cozinha. Ela tinha uma geladeirinha, aquelas geladeiras frigobar, né? E uma mesinha, era isso. Aí a gente levou um fogãozinho assim de uma boca, a gente fazer fundir. Levamos algumas coisas, algumas comidas, né, que a gente conseguiu levar. E alguns salgadinhos, algumas coisas assim pra gente comer lá. E aí algumas coisas a gente comprou lá também pra comer, mas a gente não aproveitou em muitos restaurantes por conta do valor, né? Esse é um ponto que eu já tenho pra falar pra vocês. As coisas lá não são muito baratas, né? Porque é uma cidade turística. A gente sabe que cidade turística o pessoal vai ganhar do turismo, através do turismo, né? Então, a gente não levou tanto dinheiro pra usufruir lá dentro. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, se planejem. A gente não planejou, a gente só foi, né? A gente aproveitou, graças a Deus deu tudo certo, foi muito gostoso. A gente não planejou, então acabou que a gente não conseguiu fazer tanta coisa, né? Inclusive, tem um passeio que a gente queria muito fazer lá, a gente não conseguiu ir por conta de não ter planejado, que se a gente tivesse visto, tivesse olhado, programado pra ir, a gente teria descoberto que tinha que ter entrado no site, marcado hora lá pra poder ir. Aí no fim a gente foi até a montanha, chegamos lá e tal. Mas já que eu vou explicar essa parte pra vocês sobre o centrinho de lá. Todo mundo que já deve ter ouvido falar de Monte Verde sabe que a cidade é bem pequena, não é uma cidade muito grande, ela é uma cidade, é um distrito, na verdade, de Camanducaia. Então ela fica no sul de Minas, né, pra quem tá curioso aí pra saber de onde que é. É um distrito de Camanducaia. E é uma cidade linda, assim. Você entra, parece que você entrou naquelas vilinhas europeias, sabe? É muito legal, parece uma cidade de filme, assim. Eu me senti naqueles filmes da Disney, assim, filme da Encantada, não sei se vocês conhecem. Eu me senti lá, porque é muito legal. Você olha aquelas casinhas, assim, parece um cenário de filme mesmo. Então, cada passo que você dá na cidade, você pode tirar foto. Você consegue tirar foto na cidade inteira. A partir do momento que você pisa lá, você já consegue tirar foto em cada canto, porque eles realmente voltam esse olhar pro turismo, né? Então tem muita florzinha, as casinhas, como eu falei, são muito bonitinhas, é tudo muito bem decorado, é tudo muito bem planejado pra você aproveitar pra gravar, pra tirar foto e mostrar mesmo, ter recordação desse lugar, né? Inclusive a gente fez um azulejo lá, super legal, depois eu vou pôr a foto aqui pra vocês. A gente mandou fazer lá uma foto que a gente tirou, então é uma recordação que a gente trouxe também, muito bacana. Questão da culinária. Eu não consigo falar muito da culinária pra vocês, porque a gente não aproveitou muito os restaurantes. Então a gente quer voltar lá pra poder ir, porque a gente sabe que não é muito barato, né? A gente pesquisou um pouco, entramos em alguns restaurantes, a gente perguntou alguns preços e tal. A gente até tentou comer lá, mas a gente ficou meio com medo, por conta de estar na época que a gente tava, né? Muita coisa, então a gente acabou deixando pra experimentar a culinária de lá numa outra oportunidade. Então, a gente levou coisas pra fazer fundir. Aí a gente fez lá dentro da pousada mesmo, nesse fogãozinho que eu levei, né? Levei as coisas pra fazer o chocolate e tudo mais. A gente fez lá mesmo e ficamos por lá. A parte das lojinhas, as coisas também não são muito baratas, porque como eu falei, é uma cidade turística, então o pessoal ganha do turismo, né? Então a gente sabe que não é assim exatamente muito barato. Mas tem muita coisa que dá pra gente pichinchar pra poder trazer pra família de lembrancinha. A gente trouxe várias coisas. A gente trouxe os doces de lá também, que são muito gostosos, né? O doce mineiro não tem pra ninguém, né? Doce de leite, muito gostoso. A parte dos passeios. Os passeios, como eu falei, é legal que vocês pesquisem antes. Na próxima a gente já vai planejar direitinho. Por quê? Lá tem passeio de stroller,
né? Tem um passeio dessa montanha que eu falei pra vocês. Então, a gente, de troller não, de aquele carrinho. Eita, Glória, esqueci o nome do trem. De triciclo, lembrei. Tem passeio de triciclo que você pode fazer. Tem essa montanha que a gente pode ir lá pra poder conhecer também. Mas é legal que planeje pra poder fazer reserva, porque esse passeio da montanha, como eu tava falando pra vocês no começo do vídeo, a gente não conseguiu ir, porque a gente tinha que ter feito reserva no site. Porque aí os guias, a gente tem que entrar com um guia, porque senão você fica perdido lá, né? Então a gente precisava ter um guia junto com a gente, e aí ele já leva a gente até lá em cima, porque na época a gente tinha um Onix, né? Aquele carro Onix, ele não é tão alto, ele é um carro mais baixo. Aí chegou numa certa altura da serra, assim, a gente já não conseguia subir mais. Aí teve que parar o carro e a gente subiu o restante a pé. Foi gostoso, que a gente conheceu bastante, eu até filmei pra vocês o caminho lá da gente andando, super legal. As casas lá, como eu falei, tem pousada lá pra todo lado, então você vê de tudo quanto é jeito. E a gente foi conhecendo um pouco mais, mas só que a gente perdeu a pernada, né? Porque a gente subiu até lá em cima e não podia fazer o passeio lá dentro da montanha. Aí a gente teve que descer tudo de novo, sem fazer nada lá em cima, assim, né? Mas a gente conheceu o caminho, então tá bom. Aí na volta a gente veio tirando foto nas pousadas e tudo mais, então nosso passeio foi mais de ir, olhar, conhecer algumas coisas, mas a gente não conseguiu aproveitar tanto, né? Que a gente quer muito voltar pra ficar mais dias, ficar um pouco mais de tempo e planejar melhor. E agora a gente tem o Miguelzinho, né? Então é legal que a gente consegue ir passear bastante com ele lá. Questão da época, melhor época que tem, né? Assim, que a gente sabe que um lugar assim, a melhor época pra ir em Monte Verde é a época que tá chegando frio, que aí fica mais gostoso, né? Você consegue ligar a lareira, você consegue comer o fundi, né, e tal, então é bem legal. Eu prefiro ir nessa época, a gente foi nessa época do frio, então a gente aproveitou essa parte. E os dias, eu recomendo, assim, que quem tiver a oportunidade de ficar mais dias, que vá, por exemplo, de segunda pra voltar no final de semana. Porque aí você acaba gastando um pouco menos e a cidade é mais tranquila, porque final de semana bomba. A gente chegou lá no domingo e tava, assim, lotada. Aí na segunda-feira já tava super tranquilo pra gente andar. Então, uma dica que eu dou pra vocês é aproveitar mais o começo da semana. Acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou tentar falar por cima dos vídeos que a gente gravou lá, que acho que vai ficar legal também. Vou fazer uma montagem do vídeo aqui bem bacana pra vocês poderem aproveitar essas dicas, né? E poderem usufruir nessa cidade que é tão gostosa, que é de Monte Verde. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no gostei. E vamos lá, vem acompanhar com a gente aí, ajuda na divulgação, né? Pra gente poder crescer cada vez mais aqui no YouTube. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!